Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez, voltamos para o nosso momento Regando Vidas. Convido para participar conosco, ficar conosco até às 8 horas. Estamos meditando na palavra de Deus, né? Esse momento quando nós tiramos para trazer a todos os nossos irmãos uma ótima e uma boa palavra, né? Palavra de Deus. Palavra de Deus que traz para nós mensagens maravilhosas. Convido você para compartilhar conosco, né? Compartilhe conosco essa nossa live, para que mais pessoas possam também ser alcançadas, né? Mais pessoas possam ser abençoadas também com a nossa live. Estamos se recuperando aí deste gripe muito forte que nos deu, né? Mas graças a Deus por tudo. Essa noite pudemos dormir um pouquinho melhor, né? Mesmo assim não foi tão fácil, mas graças a Deus, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lucas 15 e 28 diz a palavra de Deus. E ele indignou e não queria entrar. Então o pai saiu e procurava conciliá-lo, convencê-lo, persuadi-lo a entrar. O filho mais velho desprezou a graça. Ele não quis entrar para o banquete, para a festa. E quem despreza a graça, por ela será desprezado. Ao desprezar a graça do pai, o filho mais velho, se condenando. Porque não há salvação fora de Cristo, fora da graça. Qual é a diferença entre o pecado de Judas para o pecado de Pedro? Qual a diferença? Os dois pecaram de igual modo. Os dois pecaram de igual modo. A diferença entre o pecado de Judas e o pecado de Pedro foi a fé e não as obras. A diferença estava na fé e não nas obras. Pelas obras dos dois, Judas traiu e Pedro negou. As obras dos dois os condenaria. Pelas obras, Judas seria condenado e Pedro seria condenado. Porque um traiu e o outro negou. Um por interesse monetário e outro por egocentrismo, pelos interesses pessoais, não quis pagar um preço, negou Jesus. Pelas obras, os dois seriam condenados. É comum acontecer entre nós dizer, mas eu não sou tão pecador que nem o fulano, que nem o beltrano, que nem o ciclano. O meu pecado não é tão grave que nem o do fulano. Aqueles homens, quando levaram aquela mulher pega no ato adultério para Jesus, pensavam assim. Eu tenho pecado, mas o meu pecado não é tão grave que nem dessa mulher. E Jesus nivelou eles. Jesus não perguntou qual é o tipo de pecado, qual é o tipo de obra que eles tinham feito, mas que todos pecaram. E Jesus diz, quem não tem pecado, Jesus não nivelou os pecados. Jesus colocou todos no mesmo patamar, pecador, por conseguinte, condenados. E eles tiveram consciência, não, o meu pecado não é o mesmo da mulher, mas é pecado. E por esse pecado eu sou condenado. As obras de Pedro e Judas, pelas suas obras seriam condenados. Qual foi a diferença? É que Pedro creu na graça e Judas não. Pedro deixou ser aceitado pela graça, entrou na graça, creu no perdão,
creu na misericórdia. Pedro se arrependeu. Judas não creu no perdão. Judas não creu na graça. Judas não confiou na graça. Por isso que ele se perdeu e Pedro não. Porque, meus amados irmãos, ninguém de nós é condenado porque pecou em si. É condenado porque não se arrependeu. O que nos leva para o inferno, olha a frase, poderá ser contestada. O que nos leva para o inferno não é o pecado em si, é a ausência do arrependimento. Porque Deus não coloca e não encontra nenhum na terra que não seja pecador. Paulo, ele vai explicar isso lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Reitero o que eu falei. Ninguém vai para o inferno por pecar, porque todos pecaram. Todos pecaram. Destituídos todos estão da glória de Deus. Ninguém merece o céu. Então ninguém vai para o inferno por causa do pecado, vai para o inferno pela ausência do arrependimento. Por não entrar na graça, por não aceitar a graça, por não deixar ser recebido por quem já o recebeu, por que não deixar ser perdoado por quem já o perdoou, por que não deixar ser acolhido por quem já o colheu. Então, Paulo explica isso, que somos salvos pela graça e não pelas obras. Nós não fomos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para boas obras. Não é pelas tuas boas obras que tu serás salvo, mas você, depois de salvo, obrigatoriamente tem que ter boas obras. É por isso que o crente não se desespera, pois Cristo é a nossa esperança. A minha esperança não está em amanhã eu me tornar um homem melhor, eu fazer algo melhor, fazer boas obras, não. A minha esperança está em Cristo. E Ele estando em mim, eu consigo fazer boas obras. Vejo bem, se o filho mais velho estivesse disposto a admitir isso ou não, o mais velho precisava do perdão e da misericórdia do pai, tanto quanto o pródigo, o mais novo. Em vez de se ressentir, o filho mais velho, com a bondade do pai em relação ao seu irmão, esse filho deveria ter sido o mais ávido, o mais envolvido, ávido participante da comemoração, porque ele também estava precisando desesperadamente desse tipo de misericórdia. O filho mais velho precisava da misericórdia do pai. Se ele simplesmente tivesse uma compreensão honesta da maldade do próprio coração, teria se agarrado à misericórdia do pai como a maior razão de todas para se regozijar. A graça de Deus é o favor do merecido. Sem a graça de Deus, ninguém tem poder para fazer nada além de pecar. Só a graça que te impede de pecar. Esta manhã, Judas e Pedro pecaram. O pecado foi o mesmo. A diferença é que um creu na graça, um creu no perdão, um deixou ser aceito, o outro não. Esta manhã, eu quero dizer para você, se você for para o inferno, não é tanto pelo teu pecado em si, é pela ausência do arrependimento. Você precisa se arrepender. Se arrepender. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. É impossível eu e você não pecar.
A Bíblia, que é verdadeira, diz: quem disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está nele. Se eu e você estamos nesse corpo do pecado, sendo dominado pelos membros do pecado, que é contaminado o nosso corpo, se nós não temos como evitar o pecado, nós temos como receber o perdão dos pecados. O céu é para quem se arrepende. O céu é para quem aceita a graça, o favor do merecido de Deus. Que esta manhã você seja alcançado pela graça, pela misericórdia, e você alcance o perdão, e você possa dizer: Senhor, eu me arrependo, e me jogo nos braços da misericórdia, nos braços da graça, nos braços do perdão, do amor e da salvação. Deus quer perdoar você, mas precisa haver arrependimento. Sem arrependimento e sem confissão não há perdão. Vamos orar nesta manhã? Glorioso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por mais uma manhã, por mais um momento regando vidas. Eu venho nesta oportunidade lhe pedir: abençoa-nos, Senhor, visto que estamos sob o efeito do pecado, que venhamos a cada dia nos arrepender, reconhecer que precisamos adentrar ao trono da graça. Deus, aceitar quem já nos aceitou. Senhor, nos ajuda que a cada manhã nós levanta e possa dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me arrependo dos meus pecados. Preciso da tua graça, preciso do teu perdão. Senhor, que possamos a cada dia entender que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazer boas obras. Nos ajuda a termos boas obras. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas faltas, e nos ajuda a nos arrepender a cada dia. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Em nome do Senhor te peço. Amém. Amém, meus irmãos. Olha aí, temos muitos assistentes hoje. Zesormina, Sônia Pinheiro, lá de Arroio do Meio, Rosângela, lá de Santa Maria, né? Denilda, lá de Palmeiras das Missões, Sônia, aqui de Canoas, né? Sônia, Moisés, Elisandro Gernoff, Deus te abençoe, está assistindo também, né? Gilberto Cáurio, lá em Camboriú. Ô Gilberto, minha saudação, Deus te abençoe. Gilberto é um amante da Bíblia, das coisas de Deus, né? Deus abençoe, Gilberto. Liciana Lima está assistindo. Deus abençoe, Liciana, né? Olha aí, Vanderleia, Euclides Duarte da Silva, Nelita Brizola. Deus abençoe, Manelita, né? A Manelita há poucos dias perdeu seu mano, um Paulinho Brizola, é um amigo, né? Deus abençoe, Manelita, senhora Manoé, né? Fernando Silva, pastor Cristiano de Sá. Pastor Cristiano, que bom tê-lo como ouvinte, né? Minha saudação a você, todos que estão contigo aí. Graciela Cáurio também está assistindo. Muito bem, já passamos do nosso horário, nós queremos ser fiel ao nosso horário. Queremos agradecer a tua sintonia, permitindo Deus, amanhã voltamos 7h45 até às 8 horas. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.